Olá, minhas queridas! Estamos começando o nosso primeiro podcast. Pode contar. Você é dono da sua história. Esse podcast, gente, ele foi criado com o intuito de resgatar histórias de mulheres, histórias que você passou, que aquilo fez você ser uma outra pessoa e ser a pessoa que você é hoje, na verdade. Então, o intuito desse podcast é resgatar desafios que você passou na vida para você lembrar o quanto que você tem força, você lembrar o quanto que você tem capacidade de superar tudo que você quiser na sua vida. Porque o nosso cérebro, ele só reconhece o que ele conhece. Então, se eu já passei por momentos de desesperação, o meu cérebro ele reconhece que eu tenho essa força interna. E às vezes a gente acha que a gente não tem força, que a gente não vai dar conta, que eu não tenho capacidade, que isso não é para mim, mas é assim. Então, a intenção dessa série que eu estou começando hoje é justamente sobre isso. Histórias que nós passamos, que às vezes a gente esquece, que a gente superou e que às vezes a gente acha que não tem capacidade. E é um projeto que eu tinha desde 2019 e ele ficou na gaveta e esqueceu. E aí, essa minha querida amiga, Regiane Sidilauskas, ela tinha um projeto parecido com esse, que chamava Grandes Mulheres. E aí, ela não fez mais o projeto, e aí, esses dias me veio de novo de eu trazer esse projeto com este nome. Então, para mim, é uma alegria, uma honra começar essa série de podcasts com a Regiane Sidilauskas, que é uma grande mulher, uma grande amiga, e ela topou ser a pioneira, abrir essa série com esse intuito. Então, antes de eu falar quem é a Regiane, né, ela falar quem ela é, eu quero, né, além de agradecer, dizer que você tem muitas histórias de superação, porque eu te conheço. Então, eu espero, né, que você contando a sua história, você resgate a sua força hoje, porque às vezes a gente não tem noção. Quando a gente começa a falar, a se ouvir, a gente, meu, como eu sou boa, para não falar palavrão aqui. Então é isso. Então, eu quero que você, então, se apresente, o microfone é seu. Então, pode contar, você é dono da sua história, Regiane. Bom, primeiro, obrigada só pelo convite. É uma honra, né, estar aqui com você. É uma honra ser a primeira a convidada do teu projeto. E, e sim, tenho muitas histórias para contar, apesar da pouca idade, vamos dizer assim. Eu completei semana passada 48 anos. Sou uma mulher que já passei por várias coisas, assim. Ah, e sou mãe de dois filhos. Hoje estou separada e, e assim, a história que eu escolhi para contar hoje é uma história que eu acho que no fundo é uma história que me ajudou e que me ajuda hoje a olhar para trás e olhar para o dia de hoje e perceber que eu brinco, que a gente resgata a força e busca a força do útero, literalmente. Ou seja, é do útero que a gente vem trazendo força e vai para superar as coisas e para enfrentar os obstáculos que a gente tem diariamente, na verdade. Mas tem uns que são um pouco maiores que até brincam, né? Olha, vamos lá, né? Tipo, de experiência dessa vida já tá bom. Chega, Vamos, né? calma, chega. Já que é Não pra, precisa de é tanta tipo assim, experiência. né? Já que é pra vir pra esse mundo, a gente vem com muita emoção. Senão não tem Pois, graça. mas não é tanta emoção assim, né? Deixar um pouquinho as emoções de lado, vamos dar uma acalmada aqui. Mas a história que eu escolhi contar foi a história da minha imigração. Agora em fevereiro, a gente está agora em agosto, e em fevereiro vamos completar 10 anos. Então, eu estou no ano 9, que é um ano que foi, para mim, Só esse para ano. contextualizar para quem foi assistir depois. Você mudou para Portugal em que ano? Então, eu mudei para Portugal em 2016, Nós em estamos em fevereiro de 2025, então você tem 9 anos que você está aí. 9 anos, exato. Então, esse ano é o nono ano e é um ano que, assim, que foi de grandes mudanças também na minha vida. Mas há 9 anos atrás, eu tive. Porque, assim, esse processo de imigração, vamos começar do começo, né? Então, assim, os processos de imigração, na verdade, nunca foi meu sonho morar fora do país.
Nunca foi meu sonho. Sim, porque assim, na época eu conhecia muitas pessoas que falavam, eu tenho o sonho de morar nos Estados Unidos, eu tenho o sonho de morar na Europa, eu tenho o sonho. Assim, muita gente que eu conhecia tinha sonhos de morar fora do país. Eu nunca foi para mim um sonho, nunca foi para mim algo que eu quisesse. Só que eu era casada com uma pessoa que para ele sempre foi, desde que a gente namorou na altura, sempre foi um grande desejo dele que era vir morar especificamente aqui em Portugal. E aí, a gente namorou muito tempo, casou depois, e esse assunto veio de volta. E eu sempre disse, na verdade, assim, ainda quando a gente era namorado, que ele insistiu, a gente esteve aqui de férias um ano, passei aqui, acho que foi 3, 4 meses, e na hora de ir embora ele não queria ir, eu falei, eu vou, se você quiser você fica. No fim ele foi embora, e a gente decidiu que não iríamos mais falar do assunto. E aí os anos passaram, e quando foi em 2013, eu já tinha os meus 2 filhos, eles eram pequenos, e começou uma sucessão de acontecimentos na minha vida de violência, ou seja, eu fui pela primeira vez assaltada, eu tinha Você o morava aqui em Matheus, São Paulo. morava em São Paulo, morava na Zona Sul, no Jardim da Saúde, e eu estava grávida do Matheus, que hoje agora esse ano vai 16 anos, eu estava grávida dele na altura de 7 meses, mais ou menos. E eu fui levar minha filha para a escola, eu levava ela a pé, porque era uma maneira de até de fazer uma caminhadinha ali, grávida. Fui assaltada, deixei ela na escola, na volta eu fui assaltada por um motoboy, um motoqueiro, whatever. E o cara colocou a arma na minha barriga para me roubar minha aliança, porque era a única coisa que eu tinha, porque eu saí de casa de chinela havaiana, de vestidinho, era verão, com a chave de casa na mão, mais nada, eu não tinha bolsa, eu não tinha nada. E ali para mim já foi um grande trauma, tanto que depois daquilo, eu já tinha acontecido alguns outros assaltos na minha casa tempo antes, aquilo começou a me desencadear uma sucessão de medos. Então eu tinha medo de ficar sozinha em casa, eu tinha medo de sair para a rua sozinha, eu tinha medo de dirigir sozinha. Então aquilo começou a startar vários processos. E esse não foi o único assalto que eu sofri. E depois eu teve outros, e aí a coisa só foi aumentando. E aí, quando foi em 2013, as crianças já eram um pouquinho maior, a gente tirou o projeto da gaveta de imigrar por conta da violência, ou seja, eu tinha medo, na verdade, assim, eu tinha medo de viver onde eu vivia e eu queria que os meus filhos tivessem um pouco mais de liberdade. Então, ou seja, aquela minha querência de não querer, né, assim, o fato de eu não querer sair do país, mudou por conta dos meus filhos. Por Ou conta seja, eu não desses pensava episódios mais que, em que mim. foram acontecendo com você. Exato, eu já não pensava mais em mim, eu pensava na segurança deles. E, e daí a gente tirou o projeto da gaveta, e aí quando tiramos o projeto da gaveta, meu sogro, na altura, ficou doente, e em 2014 foi diagnosticado com Alzheimer, e aí gaveta projeto de volta, né? Ou seja, não tinha como a gente sair do país e deixar os meus sogros do jeito que eles estavam, que meu sogro estava. Só que quando foi em 2015, meu sogro veio a falecer. E assim, para mim, a morte de pessoas próximas, ou qualquer morte que seja, mas principalmente das pessoas próximas, me faz. São para mim, cenas que fazem com que eu reavalie a minha rota. Ou seja, porque é naquele momento, quando uma pessoa muito próxima morre, que você fala, ui, a vida é mesmo frágil, ou seja, num momento a pessoa está aqui, no momento seguinte ela não está, e isso pode acontecer comigo. E o que eu estou fazendo com a minha vida? Ou seja, me Faz a faz gente fazer uma repensar, reflexão. né? É que É você assim, falou, né? Eu tô aqui hoje, amanhã eu já posso não estar mais, né? Ou então eu tô e sofro, acabo tendo uma doença e quando você vê, nossa, eu não realizei os meus sonhos, independente do que seja, né? exato, exato. E aí, assim, o que me segurava era uma parte, era o medo, e a outra parte era o apego com a minha família, ou seja, com a minha mãe, com meu pai. Meu irmão já não vivia no Brasil já também, mas tinha os meus amigos, ou seja, eu tinha uma vida estruturada, toda organizadinha, as crianças na escola, casa, carro, aquela vida normal que todo mundo tem, trabalho, enfim. E quando meu sogro faleceu,
juntou-se tudo. É como se todos aqueles pontinhos que estavam separados, eles se juntassem e me fizessem. Então, assim, para resumir, para esse negócio também não ficar muito grande, foi uma decisão que eu tomei assim de impulso, porque aquilo, a morte do meu sogro me trouxe muita reflexão, me fez olhar para muitas áreas da minha vida que eu realmente reavaliei a rota, ou seja, mudei. Ele faleceu em agosto, vai completar agora 10 anos. 10 anos completa esse ano que ele morreu. Ele morreu em agosto. Em fevereiro, eu estava aqui de Malicuia. Ou Ou seja, seja, você teve foi 6 meses, mais ou pouco menos. tempo. E os 6 meses só foram 6 meses porque a Luísa estava no quinto ano na escola e eu não ia fazer a menina abandonar o quinto ano e vir Senão você já embora tinha antes do vindo tempo. embora logo depois da morte dele. Exato! Assim, o que que eu fiz? Eu botei tudo à venda. Eu comecei a vender tudo que eu tinha. Eu comecei a tirar tudo do armário, separar roupa. Ou seja, tudo que eu tinha, uma vida assim. Eu era casada, já estava casada para ir, sei lá, uns mais de 10 anos. Sim, para ir uns 10 anos já estava casada. É, mais ou menos isso. Então, assim, tinha uma vida que eu vendi. Ou seja, eu peguei, tinha acabado de reformar a casa, tinha comprado mobília nova para a sala, coisas novas para a cozinha, vendi tudo. Eu vendi absolutamente tudo. Fiz 8, na altura, as companhias aéreas ainda permitiam 2 malas de 23 quilos. Então, eu saí do Brasil com 4 malas, 8 malas de 23 quilos. A gente veio, sabe aquela coisa assim? O Vim com a roupa do essencial. corpo. Então, assim, esse processo, o que que fez? Assim, olhando para trás hoje, primeiro, desapego. Quando eu desmontei a minha casa e comecei a olhar para tudo que eu tinha, eu comecei a ver os excessos ali. Os excessos, os acúmulos, O as quanto coisas que. que, às vezes, a gente vai, né, no dia a dia, no nosso piloto automático, a gente não percebe que a gente vai adquirindo coisas que às vezes a gente nem precisa daquilo, e na hora que você precisa se desfazer, fala, nossa, eu tava com aquilo e agora eu vivo sem bem, eu vivo muito bem sem aquilo que eu supostamente, né, dentro de mim, acreditava que era tão essencial. Então, Exato. essa questão que você trouxe, né, eu falo, né, para as pessoas, enfim, né, quando eu falo bastante do meu trabalho, é isso, né, o quanto que às vezes a gente se apega tanto a alguma coisa e que quando aquela coisa, né, ou Deus tira, a gente tira aquilo por amor, como foi o seu caso, hoje, ou, né, vem, né, alguém de fora, Deus, e tira pela força, então é melhor a gente tirar pelo amor. Uhum, sim, sim. É, enfim. Mas foi um processo que eu vou dizer, não foi fácil, ou seja, foi super dolorido. E olhar para tudo aquilo, e aí você tem que escolher o que traz, o que não traz, o que fica, o que doa, o que vende. Foi um processo assim de ruptura e foi brutal. E aí eu cheguei aqui, e aí eu pensei, eu falei, eu vou comprar. Eu cheguei aqui, eu não tinha móvel, eu não tinha casa, eu não tinha nada, absolutamente nada, não tinha trabalho. E assim, eu vim com as malas e um sonho, tipo assim, 8 malas e um sonho E de que a fé, coisa desse certo. e Pronto. fé, não E é? fé. Fé, força e foco, né? Vamos lá e vamos ver o que que vai dar. E aí, quando eu cheguei aqui, o processo é muito louco, porque você não imagina como é que as coisas são e como é que ela funciona. Não dá para explicar. Então, assim, além do trabalho, do desapego das coisas materiais, eu tive que desapegar de uma identidade. Ou seja, aí no Brasil eu era fulana, mãe das crianças que estudavam na escola X, que era amigo do fulano Y, que tinha estudado na escola naquela altura, em 1900 em Guaraná com rolho, ou seja, eu tinha uma identidade criada aí, eu tinha referências. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada disso, além de eu não ter as coisas materiais, eu não tinha referência nenhuma. Todo lado que eu olhava era novo e todas as pessoas que me olhavam eram desconhecidas. Então, assim, eu não tinha história para contar. Eu tinha história para contar, mas elas não eram referências para as pessoas que viviam aqui. Ou seja, sabe a escola tal no bairro tal? Não, não sei. Ou seja, Sabe fulano? Sim.
com qual você conviveu, elas não tinham o seu passado, vamos dizer assim. Não tinha minha história, sabe? Isso parece que não, isso gente, buga a cabeça. E assim, buga, e eu buguei. Eu entrei em colapso. Então, ou seja, eu entrei numa crise muito doida, que tinha dia que eu pensava que eu ia morrer, mas literalmente, tipo, eu não vou aguentar isso. Porque Eu não assim, vou dar conta. eu não vou dar conta, e assim, e eu tinha que sustentar tudo isso junto com meu ex-marido, que era meu marido na altura, mais as duas crianças que também estavam despatriadas, que também estavam tentando, na maneirinha deles, que eles eram novos, a Luísa estava no quinto ano, que ano que ela, quantos anos ela tinha? 10 anos e pouco, uns 10, 11 anos, e o Matheus estava com 6 aninhos. E assim, e, e fora o resto todo que a gente tem que organizar, né? Ou seja, aprender a viver no país, aprender a cultura, aprender. E, e assim, eu entrei em colapso. Eu literalmente surtei, fiquei muito mal. E aí foi quando eu comecei a procurar a ajuda, mas assim, de tudo quanto foi tipo. Ou seja, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar fazer coisas que me ajudassem a me integrar na sociedade. Trabalhar naquela altura eu ainda não trabalhava por causa do Matheus, que era muito pequeno, na altura ele também não podia entrar na escola, e eu tentei colocar ele numa ATL, que é tipo uma creche que o menino ficou pior, ou seja, a coisa ainda ficou mais crítica ainda, porque eu acho que assim, de todos foi o Matheus foi o que mais sofreu, porque a necessidade dele de gente, de família é muito grande. Então, até hoje, até assim, hoje já é um pouco menos, mas ele fala que não quer viver aqui. Mas até uns 3 anos atrás, ele não queria viver aqui de maneira nenhuma. E ele pedia todo dia para ir embora de volta para o Brasil. Eu Então, imagino assim, você, né? Então eu tô aqui, né? Tô nessa fase de colapso e meu filho ainda tá dizendo que não quer ficar, que ele quer ir embora, exato, e que ele assim, sente e as falta da coisas vida dele, da família, dos é, amigos, e ele dos olhava para mim e avós. assim, era inverno, o meu ex-marido ia trabalhar, a Luísa ia para a escola, e ficava eu e o Matheus dentro de um apartamento vazio. Então, assim, inverno, e o inverno aqui é inverno, 5 da tarde já está escuro, ou seja, pesado, pesado. Mas aos poucos as coisas foram, a gente vai se ajeitando. Mas nesse processo todo, o que aconteceu? Eu tive que me reinventar. Eu tive que, e assim, esse reinventar foi não foi uma coisa pensada e calculada, foi vivendo um dia de cada vez, ou seja, o que que eu posso fazer hoje, como é que... E é muito louco, porque assim, eu vivi uma fase que eu acho que são basicamente as fases de luto, de, de negação, eu não lembro exatamente quais são todas as fases, mas assim, são várias fases do luto. Então, assim, eu vivi todas elas. E eu lembro de um dia que eu deitei na cama e me encolhi feito bebê, assim, e eu chorava, que doía. Porque, assim, eu não via saída porque eu estava sentindo, para as coisas que estavam acontecendo, porque quando você imagina que as coisas vão sair de uma maneira, elas saíam completamente diferente. Tudo que eu planejava fazer, vou fazer assim, X, Y, Z, saía tudo o contrário, ou seja, E saía aí exatamente o contrário. aí eu acho que também, né, para quem vai ouvir isso depois, também fica um aprendizado, né, Rê? Que a gente não tem controle de absolutamente nada do que é externo. Zero É uma controle, ilusão. zero Eu controle. planejo X, acontece Y, né? E isso vai, né? Eu imagino você como deve ter sido, né? Nossa, mas eu planejei tal coisa cheguei aqui, é diferente. E às vezes, que nesse trouxe uma coisa que eu acho bacana falar, às vezes a gente acha que o luto é só de uma pessoa que faleceu, como o caso que você trouxe o seu sogro. Né? Mas o luto é tudo aquilo que eu deixo para trás, que eu desapego, inclusive a minha própria identidade, como você trouxe. Então você teve que, aquela Regina teve que morrer, viver essas fases, né, desse ciclo, né, de vida, morte e vida, que a gente passa por ele todos os dias, né, quando a gente deita, a gente acorda, a gente está nesse novo ciclo. Eu imagino para você como deve ter sido, num lugar que você não tinha amigos, né, não tinha referências familiares, né, eu preciso de alguém, então eu vou ligar para uma amiga e vou sair para tomar um café com uma amiga.
não tinha amiga para tomar café. Ou seja, e aí, assim, para algumas pessoas pode ser mais fácil o processo de imigração, mas para mim não foi. Para mim foi brutal. Mas assim, só o tempo que me ajudou a colocar as coisas no lugar, aí me reconstruindo, aí moldando. Então assim, nesse processo, ah, o que ficou mais assim, que hoje serve para minha vida como para todas as áreas, foi aquela coisa assim da rendição. Porque nesse dia, quando foi assim, acho que foi o fundo do poço que eu cheguei, emocional, financeiro, porque financeiramente também não foi fácil, passei várias dificuldades. Chegou um momento que eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Ou seja, tudo que eu tentei fazer saiu ao contrário. Todas enfim, tudo. Imagina, tudo dá tudo errado. Naquele momento que você fala, eu não tenho mais, eu não consigo nem imaginar como é que eu vou sair disso. E aí, naquele dia, no surto e no máximo de desespero, foi quando eu me rendi. E foi uma coisa tão forte, que eu lembro da sensação no meu corpo, até hoje, do que eu senti. Eu falei assim, eu entrego. A partir de hoje, mas assim, não foi assim, né? Foi em surto. Foi naquele choro Aquela desesperador. catarse. Foi numa cartaz, tipo, uma louca, assim, louca, louca, louca. Que eu falei, não entrego. Eu não tenho força mais para fazer absolutamente nada. E aí, a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar. Então, eu acho que o que ficou para mim é apego, controle. São duas coisas que não adianta a gente brigar, porque a gente não tem controle e o apego só faz sofrer. Então, assim, quando eu entreguei, quando eu soltei, ok, essa é a vida que eu tenho aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso com ela, e eu entrego para Deus, para as forças divinas, assim, para o universo, que o melhor aconteça para todo mundo. Se eu tiver que ir embora, que me arrume, que me encaminhe de volta para onde eu vim. Se for para ficar, abre as portas. Porque a coisa também, assim, o controle é tão grande que, assim, eu acho que eu até nisso travava, sabe? As portas não se abriam porque se calhar eu estava ainda com um pé no Brasil, outro pé aqui, eu não estava inteira aqui. Então, assim, foram vários processos que eu fui me dando conta só depois. Porque na hora você não enxerga, você está no olho do furacão, você não A enxerga gente não um enxerga, palmo né? na frente do nariz. Então, hoje, olhando para trás, eu falei, ah, que bom que aconteceu tudo isso. Eu juro. Eu olho para aquilo, eu não vejo, eu não sinto dor, eu não sinto tristeza, nada, nada, nada. E hoje, assim, 10 anos depois, eu, se disser para você, aquela mulher que saiu do Brasil e a que tem aqui hoje, que passou por tudo o que passou, eu digo para você, eu passaria de novo. Você faria de novo? Faria tudo de novo. Não, fiquei Só até para viver esse emocionada, porque processo, assim, só é, para viver isso. Porque, assim, foi um crescimento. Assim, eu cresci tanto enquanto ser humano que eu acho que em nenhum outro momento da história da minha vida eu tenha crescido esse tanto, porque é, foram várias coisas que eu tive que, que me desfazer enquanto crenças, enquanto tudo, absolutamente tudo. Não tem uma coisa que eu olho para trás e falo, nossa, mas isso fazia tanto sentido naquela altura, já não faz mais. E eu me vejo hoje uma pessoa mais inteira, uma pessoa mais feliz. Hoje eu tenho amigos aqui, sabe, já me sinto em casa. já Eu se posso sente dizer assim, eu me portuguesa. sinto, não portuguesa propriamente, mas assim, assim, eu tô tipo, numa terra que me acolheu e que eu escolhi viver, sabe? Apesar de ter É passado. como se fosse assim, né? É, eu estou no meu lugar. Sim, hoje eu sinto que eu tô onde eu deveria estar, ou seja, eu levo uma vida normal, gosto de viver aqui, é, sabe? Então, assim, não tenho, assim, não me arrependo em absolutamente nada. Sinto falta dos meus amigos, claro que sinto, é óbvio, isso não tem.
mas é uma saudade, já é uma saudade leve, é uma saudade gostosa, é uma saudade que eu lembro das coisas que a gente fazia, que eu lembro das coisas que eu vivia, e aí eu olho para trás e falo, ui, ainda bem que eu vivi tudo aquilo que eu vivi, porque hoje eu tenho saudade e não tenho arrependimento, porque não tem nada que eu diga, eu deixei de viver. Não, eu vivi tudo o que eu tinha para viver. Então a saudade que eu tenho hoje é aquela saudade boa, do tipo, dos velhos tempos, mas não é uma saudade que pesa, porque eu devia ter, sei lá, Na visto mais verdade, as não fotos. é naquele papel, né, da vítima. Ó céu, ó vida, ai meu Deus, meus amigos, né? Não tem aquela. Vou Não é trazer pesado, a né? É palavra uma que você saudade trouxe. boa, é uma saudade feliz, né? Uma saudade de coisas vividas que Então, foram eu vou trazer boas, a palavra que você trouxe, né? As duas, né? Não tem apego não com quem tá tem, não aqui. Você sabe que não quando você voltar para cá, os seus amigos vão estar aqui te estão esperando de aí. braços Eu abertos. continuo alimentando essas amizades, porque também tem isso, sabe? Assim, eu continuo nutrindo essas amizades, que são para mim super importantes. Então, eu acho que assim a gente tem que olhar de fato, assim, e eu estou pensando nisso agora, não é uma coisa que eu tinha pensado antes. A gente tem que olhar a morte com muito carinho, sabe? De um lugar muito, muito, tá? Ela vem sempre pro melhor, apesar de assim falar, ai, mas morreu, enfim, mas a morte ela precisa ser vivida de um lugar leve, porque ela traz tanto aprendizado, ela Traz traz muito. tanta coisa Falando em que, aprendizado, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria que você trouxesse qual foi o seu grande aprendizado e o que que você deixaria de mensagem para alguém que vai ouvir isso e que passe, né, que possa estar passando por uma situação assim como você, sabe? Eu tô no, não só de migrar, né, mas uma pessoa que está passando uma situação que ela não vê mais saída. Então, eu queria que você falasse qual o seu aprendizado e o que que você falaria para uma pessoa que ela acha que está no fundo do poço. bom, primeiro que assim, eu já vi até um meme, né? Para de cavar. Tá no fundo do poço, para de cavar, né? Bom, mas brincadeira, mas é verdade, assim, levando a brincadeira, mas é bem da verdade, para de cavar. E o grande aprendizado que eu tive é entrega, literalmente. Então, esse entregar é o quê? O que que eu posso? É olhar para aquilo que. Porque, assim, de verdade, de todas as coisas que aconteceram e a forma como elas aconteceram, quando eu olho para tudo que aconteceu, eu digo, cara, se eu tivesse pensado nessas soluções e nesses caminhos, não teria, tipo, eu não teria tido tanta felicidade, tipo, eu não teria sido tão perfeita nessa escolha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nada do que me aconteceu foram coisas que eu planejei e elas aconteceram. Não, quando eu entreguei, porque assim, o processo como que é? Tentar explicar. Quando eu entrego e saio do controle, o que eu faço? Eu começo a olhar para o momento presente e tá, o que eu faço com isso que eu tenho agora? Eu não tenho o que fazer, ou seja, eu tinha lá, sei lá, uma situação X. Vamos botar hipoteticamente, uma conta para pagar. Tem uma conta para pagar. Tá, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Então, hoje, o que eu posso fazer? Nada. Assim, né? A grosso modo, eu não tenho nada para fazer agora, nesse momento. Mas o que a vida está me convidando a fazer? Está me convidando a lavar a louça. É assim, literalmente. Então, eu vou lavar a louça e vou arrumar minha cozinha da melhor forma que eu posso. Ou seja, eu começar a expressar o amor que eu tenho nas coisas que eu faço. Ou seja, porque assim, num momento vai ser lavar a louça, no outro momento vai ser, sei lá, mandar um currículo, no outro momento vai ser executar uma outra tarefa, no outro momento vai ser, sei lá, fazer uma oração. Então, assim, como é que eu tenho que estar? Eu tenho que estar inteira e presente naquele momento, fazendo aquilo, o que eu estou fazendo. Porque qual que é o ponto? Eu foco no que eu posso agir, ou seja, na ação. E o resultado eu entrego, porque eu não tenho controle do que A vai gente, sair daquilo. a Então, o que gente eu não aprendi foi tem isso. esse, né, para a gente caminhar, que é para encerrar, né, é o que eu sempre falo, né? Você planeja, o resultado, como, não é nosso, é de Esquece. Deus,
É do é, é de universo, Deus, é do que você quiser independente do que chamar. do que a gente chama. Então, assim, o como eu vou fazer na minha parte. Olha, Deus, A universo, minha eu parte com estou muito amor. Eu acho que assim, a grande sacada é fazer com amor, com vontade. Tipo, pai, eu vou pintar aqui um negócio, eu vou fazer o melhor que eu posso. E assim, o melhor que eu posso, sem comparar com o melhor do outro. Ou seja, eu não vou me olhar, eu não vou olhar o meu desenho com o desenho do outro, porque o outro tem uma habilidade, eu tenho outra habilidade. É olhar para mim e gostar do que eu vejo, do que eu faço, e fazer com amor e entregar o resultado daquela ação. Porque o que vai dizer daquele resultado é o que você falou e o que a gente está falando até agora. Eu não tenho controle do resultado daquela ação. Eu só tenho controle sobre como eu vou agir, né? executar aquilo que eu preciso executar naquele momento. E é sempre assim, com esse lugar de entrega e de presença no momento onde eu estou executando a coisa. Eu acho que essa para mim foi e o desapego, né? O desapego que vem também desse lugar, né? O controle e o desapego para mim eles estão tipo muito juntos, ou seja, até eu controlo porque eu estou apegada àquilo. Na hora que eu solto, que eu desapego e As saio do coisas controle, começam que a são fluir, duas né? coisas que quase que são é uma simbiose entre as duas, a coisa fica mais leve e aí você E deixa. E flui. assim, tudo que veio depois foi surpreendente. Que assim, foram soluções que eu nunca na vida imaginava que elas pudessem acontecer. Mas assim, juro, é que a gente só tem pouco tempo, mas assim, muitas cenas que eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei fazer desse jeito, ou seja, eu nunca imaginei que a coisa podia virar O para que esse virou? jeito, assim, que incrível. E aí, assim, a vida vai te trazendo uma sucessão de acontecimentos que só fazem provar mais ainda aquilo, né? E assim vai, e assim vai. Mas é o Que bom, controle e o Rê. desapego, para mim, são duas coisas que eu era muito controladora. Ainda sou, né? Claro, a gente não sou, tô ainda no, né, no ápice da, Mas da, da é o que eu acredito, superação, né? mas A é, gente tá numa. A gente é ser humano, a gente tem as nossas aprendendo falhas, todo dia, né? e acho que a grande questão é a gente estar numa melhoria contínua, né? É Nessa todo dia, né? melhoria Trabalha em formiguinha. contínua todo dia. Então, você tem os seus desafios, eu tenho os meus, outras pessoas que vão vir contar suas histórias vão ter os seus desafios. E duas coisas que eu quero deixar de mensagem final, né, que você trouxe, que acho que é muito importante, que eu sempre falo, né? Para as pessoas que eu atendo, enfim, né? Fala para mim também, né? O quanto que a gente precisa aprender a soltar o controle, que o resultado não é nosso. Zero. E outra coisa que muitas vezes a gente faz hoje em dia, principalmente com as redes sociais, é o quanto que eu olho pro desenhinho do coleguinha e o desenho do coleguinha é melhor que o meu. Então, qual que é a intenção desse podcast? Eu olho para minha história. Dentro da minha história, como você trouxe, a região de 10 anos atrás não é a mesma região de agora. Então, eu me comparo com quem eu era e quem eu me Tornei, tornei e como eu vou me tornar daqui um ano, daqui 10. E essa é o lugar que a gente tem que se olhar. O quanto que eu estou evoluindo. Não é nem sim, comparar, é olhar o quanto que eu estou nesse processo de evolução. Porque muitas vezes a gente tem a noção de que a gente não está evoluindo. Que nem a gente não está em movimento. Quem está evoluindo é o coleguinha de fora. É a amiguinha, né? Que eu falo amiguinha, mas a gente fala. É a pessoa de fora. Então, quando a gente traz tudo isso que você viveu, né? Esses desafios que você trouxe, e que hoje você é uma outra pessoa por conta daquilo, é honrar sim, sim, a honrar e agradecer. Hoje eu honro e agradeço tudo que eu passei, porque hoje eu sou a Regiane Sidlauskas, né? Que eu sou. Então, em primeiro lugar, quero te dar parabéns por você ter permitido se colocar nesse estado de vulnerabilidade, porque contar nossa história nem sempre as pessoas querem contar, e tá tudo bem. Então, quando a gente se coloca, quando a gente coloca a nossa história para outra pessoa, além de quando a gente conta a nossa própria história, a gente ouve, as pessoas, eu nem pensei nisso, uma frase que você trouxe, eu não me lembro. Eu nem estava pensando nisso, porque quando a gente se ouve, é, é, a gente é, também lembra de resgatar essa força. Então, é, nos é. momentos desafiadores qualquer. Então, se eu já passei por momentos mais desafiadores que esse, naquela época lá no ano de 2000 e pouco, então agora também tem condições de passar por esse desafio. Então, essa é a intenção. Então, E obrigada.
E Para todo você, dia a vida convida a gente refazer a lição, ou seja, porque essa questão do controle, todo dia eu me vejo aqui, ó, e estou tentando controlar de novo, enfim. Não é uma lição aprendida e ok, está aprendido e fica. Não, é é diário, é todo trabalho dia. de é aquele É orar e todo dia. vigiar. É Todos orar e os dias. vigiar. É É isso aí. exatamente isso. Rê, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por você contar a sua história. E uma honra muito grande você ter me dado a permissão de eu te Minha entrevistar e honra. você ser a primeira aqui. Tão bom, tão bom. Obrigada, Sol, Obrigada, mesmo, uma viu? honra. Obrigada de E coração. espero que a história Vai colaborar com possa certeza. colaborar com alguém que esteja aí no controle. Tá bom. Então, obrigado para você, obrigado para quem esteve aqui. E a gente se vê no nosso próximo Pode Contar. Você é dona da sua história. Beijo. Beijo. Obrigada, Sol.